Boa tarde. Palestra depois do almoço não é uma coisa muito fácil. Dá um soninho, né? Mas essas duas feras aqui costumam iluminar o caminho por onde elas passam, então não vai dar sono, eu tenho certeza. Meu nome é Bettina Bellini, eu tenho a honra de moderar esse painel com essas duas queridas. E antes de começar esse bate-papo, eles pediram que eu me apresentasse também. Eu passei uma boa parte da minha infância na Noruega, um país onde a educação é tão valorizada que o rei levanta para dar lugar para um professor. A partir daí, eu sempre tive vontade de ensinar. Fiz magistério, mas aí, por pressão familiar, vocês devem conhecer isso, tive que fazer administração para ganhar dinheiro. Mas a vida nos encaminha para um lugar certo. E após anos como executiva de marketing e consultora de desenvolvimento de novos negócios, meus clientes começaram a me pedir: como você desenvolve negócios de uma forma criativa? Ensina para a gente. E aqui estou eu hoje. Eu desenvolvo e conduzo workshops de como desenvolver negócios de uma forma criativa. Tem a Cris ali fazendo assim. E mentorando pessoas empreendedoras em cargos executivos que desejam transformar desafios em oportunidades e ideias em resultados tangíveis. Agora com vocês. Vou fazer uma breve apresentação dessas duas estrelas e depois elas vão falar mais um pouco. Cristina Palmaca. Em março deste ano, ela fez uma grande mudança. Após dedicar 40 anos ao mercado corporativo e construir uma carreira de sucesso em empresas de tecnologia, a Cris, como todo mundo a chama, deixa essa vida executiva. E vocês acham que ela parou? Ela só mudou a forma de caminhar. Segue como membro de conselho de administração de grandes empresas, pretende atuar como mentora de startups e dedicar mais tempo à família e a outras duas paixões. A participação em maratona, que ela faz com o marido Luiz, e busca constante por conhecimento. Atualmente, a Cris cursa uma pós-graduação em filosofia e propósito de vida. Nem sabia que existia uma pós-graduação com esse nome. Temas que também a aproximam da filha, graduanda em psicologia. Roberta Suplicy é mãe de 2 filhos e valoriza a família e sua vida pessoal. Formada em arquitetura, começou sua carreira muito jovem, aos 17 anos, estagiando em uma agência de publicidade, experiência que influenciou sua trajetória profissional. Empresária reconhecida por sua atuação inovadora no setor de alimentação saudável e agronegócio, é fundadora da Urban Remedy Brasil, empresa pioneira na introdução de sucos prensados a frio e alimentos naturais no país, tornando-se uma referência nacional em alimentação saudável e produtos frescos, nutritivos e práticos. Além disso, Roberta é presidente da Câmara Setorial de Sucos do Estado de São Paulo, palestrante internacional, incluindo SXSW, e especialista em agrotech. Constrói sua carreira unindo negócios e propósito, com forte atuação em redes de networking estratégico e promoção de negócios sustentáveis. Propósito faz parte da vida dessas duas. E aí, nós gostaríamos de ouvir um pouco mais sobre a história de vocês e como vocês chegaram até aqui. Como eu comecei apresentando a Cris, Rô, quer ir primeiro? Alô? Não. Tá ligado? Tá ligado? Ah, tá. Tá ligado. Então, bom dia a todas, obrigada pela presença de todo mundo. Eu sou a Roberta Suplicy, eu comecei realmente muito cedo a minha carreira, e até a minha carreira de empreendedora, que eu comecei aos 19 anos de idade. Quando eu tinha 19 anos de idade, eu abri um restaurante, onde o meu vizinho da frente me indicou um DJ que trabalhava para ele, que queria muito ser chefe de cozinha, e eu experimentei, achei que ele era muito bom, e falei, tudo bem, vamos testar você de chefe. Ele é o Alex Atala, hoje em dia. É só o Alex Atala, exato.
Então, ele começou a trabalhar no meu restaurante, onde ele ganhou todos os prêmios de chefe revelação e tudo mais, foi lá. E sempre fiz uma carreira bem variada, assim, porque eu sou uma pessoa muito curiosa, um constante aprendizado, igual a você, assim, eu amo aprender, eu sempre vou me enfiando nos assuntos, por isso que da Urban Remedy, eu acabei entrando na Câmara Setorial, nas reuniões das câmaras setoriais de todas as câmaras, eu acabei me interessando por agrotecnologia para fazer uma ajuda para alguém, na verdade, eu fui ajudar uma pessoa numa das coisas e acabei aprendendo muito sobre agrotecnologia e fui, de curiosidade, aprendendo, até uma hora que alguém falou, gente, você é a pessoa que mais entende disso, que eu sei, eu queria chamar você para vir falar comigo, aí foi indo, assim. Eu sou super interessada na sororidade, eu acho que você ajudar os outros é uma coisa que faz uma diferença imensa, e simplesmente escutar os outros, que eu acho que hoje em dia as pessoas escutam cada vez menos, e até só você escutar, você já está fazendo uma diferença de saber o que você vai falar. E eu vejo que, às vezes, com pequenas coisas que a gente pode fazer, a gente pode mudar de verdade a vida e o caminho de alguma pessoa. Então, eu falo assim, nunca subestime a sua capacidade de impactar a vida de outra pessoa. Eu acho que isso é uma coisa muito bacana. Obrigada, Rô. Cris. Bom, boa tarde a todas. Prazer enorme, né, conhecer algumas de vocês e encontrar amigas aí de longas datas, né, que o mundo corporativo me deu aí de bênçãos, de pessoas que a gente encontra. Então, eu também comecei a trabalhar com 16 anos e diferente, a gente tem muita similaridade, mas eu nunca tive esse espírito empreendedor. Eu acho incrível escutar alguém que tem essa coragem, vai lá e, né, cria um negócio, na verdade, cria um mercado, cria uma categoria. Eu sempre fui uma... No Brasil, eu não sei se é coragem ou uma loucura. Exato. por ignorância, né? Ignorância, às vezes, é uma bênção. Né? Mas eu sempre fui uma empreendedora dentro das corporações. Né? Então, eu trabalho 40 anos, até finalizei meu ciclo agora. Então, sempre busquei fazer coisas diferentes, inovadoras no seu momento, mas dentro das organizações que eu acabei tocando. Né? Trabalhei na Philips, fui para a tecnologia em 2000, quando fui para a Compaq e HP, depois fui para a SAP, fiquei na Microsoft 3 anos, e os últimos 12 anos eu liderei a SAP no Brasil, 7 anos e 5 de América Latina. Então, acho que tem coisas em comum, apesar de a gente ser empreendedoras em diferentes aspectos, são essas conexões de pessoas. Eu encontrei pessoas incríveis que ou me ajudaram em algum momento, então a gente vai falar um pouco, né, de mentoria, eu sou uma believer no tema de mentoria, tive pessoas super bacanas, trabalhei com gente muito ruim também, que foram muito importantes para mim, porque eu sabia o que eu não queria ser. Outro dia eu estava fazendo uma retrospectiva, tem pessoas que foram horríveis para mim na minha carreira. E elas mostraram que eu não queria ser aquele tipo de pessoa, aquele tipo de líder, aquela abordagem que era, né, necessária, eu acho que a gente poderia fazer de uma forma diferente. E eu acho que nesses 40 anos eu também melhorei muito. Eu também acho que evoluí do que eu era quando eu tinha 16 anos, quando eu fui primeira gestora com 24, e quando eu, nos últimos anos, foquei em criar um ambiente corporativo que fosse mais humanizado. É um paradigma, né? As empresas normalmente só olham lucro, só olham crescimento, que é importante para qualquer organização, mas sempre fui muito conectada com o tema do capitalismo consciente, que eu aprendi lá no passado, né? Um pouco de você criar com propósito e fazer o resultado além do lucro. Não é só fazer o resultado, mas a forma, o propósito. Eu acho que isso é super importante. Então, essa foi a forma de liderar que na verdade, eu aprendi ao longo do caminho. E eu acho que cada vez mais criar esses ambientes corporativos que sejam saudáveis é talvez uma das marcas que eu mais gostei de fazer. E esses encontros, né, essa parar para ouvir é importante, poder, assim como eu tive pessoas que me ajudaram em algum momento nos diferentes pontos de transição da minha carreira, se eu posso fazer isso, assim, é tipo o mínimo que eu estou fazendo, né? Eu chamo de give back, mas eu acho que é quase a minha obrigação. E, obviamente, o tema feminino não foi natural quando eu comecei a trabalhar, até porque eu comecei a trabalhar em 84, né, e poucas de vocês aí eram nascidas, às vezes, em 84. Não era normal você falar de diversidade, saúde mental, então, era simplesmente a pessoa já te mandava embora. Né? Se você falasse isso, tem problemas.
Então, acho que eu aprendi a olhar o tema com mais intenção. Foi quando a minha filha nasceu, foi em 2006. Eu cuidava de América Latina, fui convidada para, dentro da HP, liderar o grupo de mulheres, e eu achava que era uma bobagem, que eu falei, cada um tem que se virar, isso não existia naquela época. E aí eu comecei a perceber como era importante, se eu tive, de alguma forma, pessoas que me ajudaram nesse próximo passo, como é que eu podia também, de alguma forma, colaborar. E assim que começou o tema, aí, intencionalmente, eu comecei a olhar com outro olhar, outro foco. E acho que por isso que essas conversas são super importantes e bacana que a gente agora vive num ambiente, num mundo, que a gente possa falar e possa ajudar nessa jornada. Muito obrigada. E poder falar isso no mercado tão duro, que é o mercado de finanças, como diz a Carol. A Fin4She faz isso com maestria, e por isso que nós todas estamos aqui. Vamos agora trazer um olhar para o que pode nos diferenciar no dia a dia dos negócios. Rô, como você enxerga a relação entre inovação em modelos de negócios e a sustentabilidade financeira em setores tradicionais como o agronegócio? Bom, eu vejo que assim, eu acho que a inovação é você tentar resolver um problema, né? Você tem que achar um problema que existe e, sem nem saber, acaba virando uma inovação e você encontra outras pessoas que precisam. Eu que acompanhei a Carol, né, Carol, desde o comecinho, que eu lembro, conheci ela logo depois que ela fez o primeiro evento dela, que ela fez um evento para 80 pessoas e apareceram 800, né? Não lembro quanto é que foram. Então, ela foi fazer um negócio de uma curiosidade dela, né, e acabou atingindo várias pessoas que tinham essa mesma curiosidade. E eu acho que é esse que é o segredo de quase todo negócio que dá certo. Você, tipo, né, quando a gente foi abrir a Urban Remedy também, assim, foi eu e duas amigas minhas que a gente queria ter algumas coisas que a gente gostaria de encontrar para comprar pronto e não existia, né? Então, a gente foi abrir um negócio para resolver um problema nosso e acabar resolvendo o problema de outras pessoas. Então, acho que quando alguém fala, você dá uma ideia, alguém fala, você está louca? Quem que vai querer isso? É o primeiro passo para a inovação, eu acho. E como o agronegócio olha esse tipo de inovação? Porque é um mercado muito tradicional. Então, o agro, ele é uma coisa que eu vi, assim, algumas coisas que fazem umas diferenças muito grandes, assim, né? Tipo, você pega, sei lá, tem a Mari Vasconcelos, por exemplo, que é uma que tem a AgroSmart. Ela é um negócio que ela coloca uma torrezinha nos negócios que ela mede, sei lá, a velocidade do ar, a temperatura do ar, a velocidade do vento, a quantidade de chuva, a densidade do ar, e ela te dá com precisão de, sei lá, 90 e não sei quantos %, que horas, quanto que vai chover. Tá? Então, você economiza água, energia, porque você não tem que, né, girar o pivô, então você sabe que horas você tem que plantar porque vai chover depois, que horas que você tem que irrigar porque não vai chover, se você tem que irrigar só uma parte e não a fazenda inteira, só uma parte que está com a seca e a outra parte que não. Então, são coisas que fazem diferenças, assim, quando você vai somar nos anos e nas coisas assim, que fazem economias gigantescas e um impacto para o planeta até, né? Então, tem tecnologias incríveis, assim. Muito bom. Rô, como você enxerga a relação entre inovação e modelos de negócio? Cris. Quais estratégias você considera essenciais para executivas de finanças que desejam liderar mudanças significativas em ambientes corporativos tradicionais? Eu acho que não varia tanto nem do segmento de finanças, que talvez ainda é masculino, mas acho que está cada vez mais, né, avançando, assim como tecnologia já foi em algum momento, assim como o agro, né, tem essa característica, né, de ser masculino. Apesar que eu vou fazer um parênteses aqui, eu acho que o agro começou com as mulheres, né? Eu visitei muitos clientes do agro no passado que começavam com as mulheres, começando as fazendas, os processos. Aí parece que dá uma sumida e depois os homens voltam. Então, acho que é legal a gente trazer à tona a força da mulher, porque o agro sempre foi muito forte, né, de mulheres que começaram vários negócios. Eu fui visitar um cliente lá no Sul, eu lembro uma vez que tinha foto só de mulher, aí sumiram as mulheres, só tinha homem, e aí na reunião só tinha homem. Eu falei, cadê essa mulherada, né, que lançou
esse processo, né? Então eu acho faço que parte de um grupo não é? de mulheres do agro da Forbes que é uma mais é forte, né? uma mais forte que a outra. As meninas A Nina Plongé é uma das líderes, né? É incrível. Então, assim, também a gente também tem que desmistificar que tem, bom, a gente tem, eu conheço duas que estão aqui, inclusive, né? Valquíria e Glau, que são pessoas incríveis da área de finanças, que quebraram um montão, né, de barreiras, abriram um montão de portas para quem está hoje em finanças. E eu acho que é bacana ver que sempre existiram as Valquírias, as Glaus, as Robertas, que foram lá e fizeram alguma coisa para transformar e fazer essa pavimentação desse caminho. Assim como vão surgir outras pessoas que estão surgindo agora, né, com inovação, com tecnologia, que vão criar um impacto grande. Então, acho que não sei se tem um tema só de segmento, apesar do evento aqui ser muito focado em finanças, mas eu acho que é muito essa perspectiva, esse mindset, da gente ter essa coragem de fazer a coisa diferente, né, e tomar um aprendizado também que eu carrego, talvez como um dos meus focos, dessa posição de protagonista. Eu sempre achei que eu merecia estar onde eu estava. Eu não me questionava se eu estava lá, talvez de novo volta à ignorância. Meu pai sempre foi muito aberto. Começa em casa. Eu acho que a criação, a forma que você cria, né, os filhos, enteados, famílias, vizinhos. Eu sempre achei que eu estava lá por mérito, porque ele sempre falou, cara, você não vai ter nenhum benefício, mas também não vai fazer em casa. Com meus irmãos, a gente tinha os mesmos direitos e obrigações. Então, eu achei que o mundo era assim mesmo. E eu, por pensar isso, eu fui nessa linha. Né? Eu estou aqui nem parava para pensar, na verdade, né? Que eu era a única mulher e eu estava lá por alguma razão, por cota, ou né, somente por um número. Né? Então, acho que isso é o primeiro. E essa visão de protagonista, que eu gosto muito de um escritor que é o Fred Kaufman, que fala você pode ser o protagonista da sua vida ou o papel de vítima. Né? Então, você escolhe se você quer ser vítima. Então, por exemplo, hoje eu quase cheguei atrasada. Foi por causa do trânsito, foi por causa da reunião, mas, na verdade, foi decisão minha de eu não ter saído antes. Então, você tomar esse protagonismo da sua vida, da sua carreira, do que você quer fazer, do que você quer estudar, como é que você vai balancear teu preparo. Então, eu acho que a gente tem o objetivo e a missão, se a gente chegou lá, fazer acontecer, mas cada um tem que ser dona da sua trajetória e saber o que a pessoa está a fim de disponibilizar de consequências, dos trade-offs necessários para definir o que é sucesso. E sucesso para um é ser o CEO da empresa, para outro é trabalhar fora, para outro é criar alguma coisa inovadora, incrível. Então, definir sucesso para cada um é importante, então, essa definição, e realmente correr atrás e tomar as rédeas, né, da sua vida, da sua carreira, seja em finanças, tecnologia, agro. Eu acho que é fazer o impacto que é o mais importante. E ser feliz, né, com as suas escolhas e decisões. Nossa, Cris, preciso aprender com você alguma parte aí, porque eu toda vez que eu vou fazer alguma coisa, eu falo, será que eu vou dar conta de fazer isso? Eu nunca acho que exato, dá conta sim, mas que não você merece estar lá, isso você nunca pode ter dúvida. Eu tenho dúvida, várias vezes. Eu lembro até quando... Eu tenho, mas eu finjo que não tenho, então eu vou assim mesmo. A primeira vez que essa minha amiga foi me convidar para fazer a palestra com ela de agrotecnologia, ela falou, então, me convidaram para fazer uma palestra e tal. E aí eu falei, não, eu vou levar uma amiga minha que fala muito sobre agrotecnologia, que entende pra caramba tal. E eu conversando com ela, falei, quem? Ela falou, é você. Como assim? Eu não sabia nem que ela estava falando de mim. Sabe? Eu acho que não é nem não ter o receio. Eu sempre tenho receio, né? E falo, será que eu vou agregar alguma coisa? Eu lembro quando você me ligou para vir aqui, eu falei, eu vou agregar o quê? Não tem nada que agregar muito. Mas a gente tem que ir assim mesmo. Eu acho que essa coragem, ou ingenuidade, ou ignorância, ou qualquer que seja a palavra, é de ir lá e fazer e colher os impactos. Seguro você toca um montão de gente que vai voltar para você e falar, eu fiquei inspirada. Então, acho que é um pouco sobre isso também. Sim. A Cris falou uma coisa interessante, porque nós nos reunimos a partir do momento que a Carol nos juntou, e eu pensei, eu não tenho nada a ver com finanças, a não ser que eu fui estagiária da Mesa de Ouro em 1900 e nada. Mas, fora isso, nem existe mais ouro, nem o banco de onde eu fui estagiária. Então, complicou. O que eu vou fazer no lugar de finanças? Mas, como disse a Cris, eu adorei essa frase, eu dei sim para a pessoa, e não para o que a gente ia fazer. Depois a gente descobriu o que a gente ia fazer nesse painel. E eu acho que dar esse sim para a pessoa, para essas corajosas que criam, investem, inovam,
já é um grande passo para definir o que é sucesso para cada uma de nós. E é isso, a gente inspira, e ser sucesso é não julgar também o que é sucesso para mim. Você pode achar uma besteira tremenda, falar, nossa, ela acha sucesso isso? Eu acho. Eu conheci um rapaz super humilde há muitos anos atrás e trabalhava num grupo que tinha muita fofoca. E aí, um dia, ele se irritou e falou, gente, Deus deu uma vida para cada um cuidar da sua. Se fosse para você cuidar da dos outros, Ele tinha te dado 2. Nunca mais esqueci isso. Bom, vamos lá. Tanto a Cris quanto a Rô são grandes referências em liderança feminina. Elas foram 2 das 139 autoras do livro em movimento Ensemble, de solo à sinfonia, que reúne histórias inspiradoras de diferentes países e setores, com o objetivo de impulsionar mulheres a ocuparem mais espaços no mercado e nas empresas, promovendo o empoderamento feminino por meio de relatos pessoais e profissionais. Pergunta para as 2. Vocês poderiam nos contar como foi participar desse projeto? Bom, participar desse projeto foi, assim, é uma loucura, porque são 139 mulheres, eu participei da coordenação do livro, então dá bastante trabalho, cada uma tem uma intenção diferente, uma vontade diferente, um timing diferente, então precisa entregar o texto, precisa não sei o quê, mas assim, é muito legal, porque são histórias incríveis, uma história, não tem como você não se conectar com várias histórias aí dentro, sabe? Tem histórias pessoais, tem histórias profissionais, tem histórias de superação, são histórias de bem... Mas o livro, com certeza, te mexe de alguma maneira. E cada vez que eu ia lendo uma história nova, era muito legal, sabe? A sensação que você tinha de ir sabendo a história de todo mundo. E realmente inspira, a gente dá vontade de você fazer outras coisas, né? De fazer coisas diferentes. E são mulheres, todas mulheres fortes, decididas, com coisas diferentes. Eu acho que a única diferença entre uma pessoa que está ali e a que não está é uma que foi e fez a ideia que ela teve na cabeça, né? Então, assim, todo mundo tem um monte de ideia, mas fica talvez ali com medo de fazer, com medo de falar. E eu acho que o não a gente já tem, né? Então a gente tem que sempre ir, né? Bom, para mim foi um super privilégio, né, ter pessoas como a Roberta, a Natasha, que montaram isso, porque eu fico imaginando o trabalho para poder coordenar. Bom, eu entreguei alguns dias depois do prazo, porque eu falei, cara, quando fui convidada, primeiro eu falo sim para a pessoa, porque a pessoa que eu conhecia, né, que me convidou, depois eu me arrependi. Mas eu não tinha mais como falar não, depois que você deu um sim. Eu falei, cara, o que eu vou escrever? A minha vida é tão blá, não tenho nada interessante para escrever. Eu tinha que escrever não sei quantas páginas, quantas palavras. Pessoa presidente de multinacional e não tem, acha que está sem graça. Não, eu falei, mas não tem nada assim que eu fiz que eu acho, uau, né? Sei lá, transformou o mundo. Eu não sei, eu fazia meu trabalhinho, minhas coisas. Né? Eu falei, cara, como é que eu vou escrever alguma coisa que faça sentido? E tinha um mínimo lá para escrever. Mas, enfim, então, depois que eu me arrependi, eu falei, não, agora eu vou focar. Então, demorou um tempo e o prazo chegando. E lá todo mundo, cara, já passou o prazo, tem que entregar. E aí eu comecei, né, a escrever e foi uma boa reflexão, até como a Bettina comentou, até pelo meu momento de vida. Né? Depois de 40 anos de mundo corporativo, você sair e ficar sem logo, teve todo um preparo do que eu queria fazer. Eu falo que eu estou aposentada, mas não estou aposentada de pantufa, né, de moletom em casa. Eu queria continuar fazendo coisas, tenho uma energia, eu gosto de fazer coisas. Então, eu já tinha começado a endereçar a parte de conselhos, comecei agora a ver advisory para algumas startups, porque eu gosto dessa energia de quem está começando, quem tem uma ideia bacana, mas precisa, às vezes, de uma orientação desde estrutura, vendas, estratégia de marketing, enfim. Então, são coisas que eu gosto de fazer. Então, está sendo também uma troca super bacana. Mas, voltando ao livro, eu comecei depois, agora, não li todas as histórias, mas tem histórias, imagina, de toda a natureza. Eu acho que o que a Roberta falou que é bacana, que tem um brilho em cada uma das histórias. Cada uma tem pessoas que pessoas incríveis, coisas que tocaram, né, soluções que nos impactam como seres humanos. E tem coisas que parecem simples, mas impactaram, mudaram a vida de uma pessoa. Se a gente
puder fazer uma pequena coisa, um pequeno passo, e essa onda, né, poder repercutir em coisas positivas, eu acho que isso é super incrível. Então, eu acho que aqui são 189 que estão aqui, que tocaram um montão, né, de pessoas, e que cada uma de vocês, né, o convite depois do livro, que é um movimento mais do que um livro, é que cada um reflita no seu capítulo e, na verdade, continue esse movimento, né, da transformação, de garantir que cada um conte a sua história e impacte, nem que pareça ser pequeno, mas seguramente está fazendo uma coisa grandiosa. Eu acho que o exercício de você sentar para escrever a sua história faz você refletir em coisas que você talvez não tinha pensado. Eu passei por isso super, né, escrevendo história, não sei como foi você, mas eu sentei para escrever, eu também falei, o que eu vou escrever de mim? Quando você vai escrevendo, quando eu escrevi mais do que precisava, tive que diminuir de novo. Então, e faz você pensar sobre a sua trajetória, sobre o caminho que você escolheu fazer. E é realmente o que você falou, né? Você que escolhe, você que é a protagonista do que você vai fazer na sua vida. Eu vou até fazer uma observação que não tinha aqui no roteiro, mas em mentoria de transição de carreira, a gente pede sempre para a pessoa fazer um histórico de realizações. Tem uma metodologia para isso. E todo mundo reclama, porque dá um trabalho danado anotar tudo que você já fez. Então, para quem é um pouco mais novo aqui, sugiro começar já a registrar isso. Porque quando alguém senta na minha frente com 50 anos e eu falo, faça o seu soar, a pessoa quer me matar. Porque vai demorar e tem que colocar resultados e não lembra quantos % fez crescer o negócio. Vão anotando durante a vida, mantenham isso atualizado. E aí é interessante porque a pessoa fala, não sei quais as minhas qualidades de destaque. E aí queria saber se isso aconteceu com vocês, porque a hora que você escreve, você fala, nossa, acho que essa é uma das minhas grandes competências. Eu vou falar que eu estou fazendo um projeto piloto de um amigo meu, que eu vou contar para vocês só um pouquinho, assim, que é um negócio enorme, mas a coisa que eu fiz que mais fez diferença é um treinamento de metacognição e de consciência corporal, que tem a ver com a sua pós que você está fazendo, mas que ele me fez fazer um exercício, que é todo dia, você tem que, por 5 minutos, ou escrever, ou eu faço gravado no celular, assim, quando eu estou no carro, sei lá, mas você falar sobre o que você está pensando e sobre as suas decisões. Então, desde coisas simples, sobre por que eu resolvi comer um estrogonofe hoje em vez de uma salada, até por que eu comprei um vestido vermelho em vez do verde, ou porque se eu devo me separar do meu marido ou não. Desde uma coisa simples até uma coisa importante. E aí, todo dia, quando você grava essa gravação, você ouve a gravação de 3 dias atrás. O que acontece depois que você está 3, 4 meses fazendo isso, você identifica em você padrões que você faz do seu dia a dia. Então, você pensa, eu nunca comeria um estrogonofe em vez de uma salada, por exemplo. Estou dando um exemplo, nada a ver, assim. Mas você se vê comendo estrogonofe toda hora. Então, você fala assim, eu não fiz essa decisão consciente. Então, você começa a entender o que faz você tomar as decisões que você não faria se você tivesse consciente. E aí você começa a conseguir organizar melhor o seu pensamento e as suas ideias. Então, é um exercício que, para mim, está sendo assim incrível. Adorei. Vamos imitar, né, Cris? Vamos imitar, vou fazer junto com a minha pós-graduação. Mas é uma pós-graduação que existe de verdade, é online, tá? É da PUC, Campinas. E é super bacana, cada módulo. Aliás, estou atrasada em um módulo, até preciso. Agora você falou, tem prova, é uma coisa tensa, bem tensa. Eu fico lá, não posso repetir, porque minha filha estuda na PUC, na de São Paulo, mas a pessoa, se elas conseguem ver minhas notas, então melhor fica não, chato. Né? Então fica meio chato. Você não tem que levar boletim para ela assinar? Ainda não, graças a Deus. Mas eu acho que é sobre isso, e é bacana, depois que a gente é jovem por mais tempo, começar a usar o cérebro de uma forma diferente, né? Uma dos capítulos lá era sobre justamente essa parte de você, o que você faria se as pessoas não estão te olhando, né? E são coisas que no dia a dia você não para pensar, mas às vezes as pessoas têm comportamentos em frente de pessoas, você está sendo observado, e como você é, na verdade, quando ninguém está te olhando, né? Então, enfim, tem um montão de reflexão bacana. Eu acho que é legal para exercitar outra parte do cérebro. Eu gostei bom. Desse Ainda falando de sororidade, tema aqui do nosso painel, vocês duas são mentoras do movimento Rise and Raise Others.
De que forma o networking e a mentoria impactam a carreira e o desenvolvimento financeiro de mulheres executivas? Eu acho que assim, a mentoria, quando você vai mentorar, eu acho que a gente aprende tanto quanto a gente ensina, para começar. Você está sempre aprendendo, mas tem um exemplo que eu participei de um negócio de mentoria que não era do Rise and Raise Others, mas era da RME, mas que era tipo assim, era meia hora com cada pessoa. A pessoa tinha meia hora para sentar com alguma mentora e conversar. E uma delas que eu conversei era uma pessoa super simples, ela era da favela, ela tinha uma lavanderia e ela estava querendo saber como ela abria uma empresa, porque ela tinha pegado o primeiro cliente que precisava de nota fiscal e ela não sabia como que ela tinha que fazer. E aí eu expliquei para ela como fazia e eu perguntei como que você tem os seus clientes, como que é e tal. Então, ela era um lugar super simples, era uma vizinha dela que estava trabalhando, não tinha condição de lavar, e contratou ela para lavar as coisas dela, e a outra pediu, ela começou a lavar, e apareceu um restaurante que queria. Então, eu falei, como que as pessoas sabem? Ela falou, é indicação e tal. E eu falei, tem alguma coisa na frente e tal? Ela falou, não. Então, eu falei, e quando você faz a mentoria, você podia escolher dar o telefone para a pessoa ou não. Eu falei, eu dei o telefone e falei, você me manda uma foto da sua fachada, né? Aí ela me mandou uma foto da fachada depois, mandou as medidas. Aí eu falei, como que chama a sua lavanderia? Lá, lavanderia da Lu. Aí eu falei, o que você lava? Aí eu escrevi lá, né? Ela escreveu, eu lavo calça, toalha, lençol, nananã e tal. Então eu escrevi, lavanderia da Lu, lavamos isso, isso e isso. Fiz um negócio de vinil para fazer a fachada dela, dei para ela de presente. Eu gastei acho que uns R$700, assim. Passou uns meses, ela me ligou, ela tinha empregado 8 pessoas, tinha aumentado a clientela enorme, porque as pessoas passavam e sabiam que ela era uma lavanderia, que nem sabiam. Então, é uma coisa, às vezes, super simples, que a pessoa que não tem um estudo, que não aprendeu nada de marketing. Então, assim, o impacto é gigante. Ela aumentou em, sei lá, 20 vezes o faturamento dela, empregou mais pessoas, virou uma empresa de verdade. Então, às vezes, é uma coisa muito pequena que a gente pode ajudar. A gente fala, mas o que eu vou agregar para essa pessoa? E, às vezes, é um conhecimento que para você é normal, mas que a outra pessoa nunca soube. Às vezes, só o fato de escutar a pessoa, quando a pessoa fala, ela mesma se dá conta da resposta. Exatamente. Eu acredito muito. Assim como eu tive mentores super bacanas durante a minha vida, eu acho que fazer isso e essa retribuição é uma via de duas mãos. Então, acho que a gente sempre aprende. A gente, às vezes, não está, né, no calor da emoção, né? Eu lembro que eu tive um mentor, que é um amigo, na verdade, agora, e, às vezes, quando eu tinha decisões ou, né, opções, eu ligava para ele, contava o que estava acontecendo, e aí eu falei, e aí, o que você faria? Né? Ele mandava, sei lá, um dashboard, um negócio para eu refletir, ou mandava um livro. Eu falei, eu só queria a sua opinião, só tipo assim, eu queria tirar do ombro da minha responsabilidade a decisão, né, como compartilhar. E aí eu aprendi que, na verdade, as decisões vão ser sempre nossas, né? Os caminhos que a gente escolher. Alguém pode dar essas ferramentas, dar alguns insights, não está no calor da emoção, então, às vezes, é mais fácil você orientar com experiências de vida ou exemplos, e aí mostrar coisas que, às vezes, a pessoa está tão focada que é uma ou outra, às vezes tem um outro caminho. Então, eu acredito muito na força da mentoria. Aí, com minha amiga Glau, a gente faz alguns projetinhos, né, olhando mulheres. Eu estou também no IBGC, lá no Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, fazendo agora mentoria para pessoas e mulheres que estão focadas em crescer na parte de conselhos. Assim como há 10 anos atrás eu tive um mentor, agora eu estou como uma mentora, né, de algumas sessões, agora estou com uma pessoa que também está olhando transição de carreira. Então, eu acho que é aquele momento que você sai, né, do dia a dia da pessoa, mostra alternativas, divide experiências e coisas que podem ser opções, né, de caminhos para a pessoa seguir, mas é muito mais fazer a pessoa refletir sobre a sua própria jornada, suas próprias decisões, que eu acho que isso é o trabalho da mentoria, até um pouco diferente do coach, né? A mentoria é isso, dar visões, que às vezes a pessoa está tão embargada dentro do seu problema, da sua situação, que não consegue ver alguma coisa mais ampla. Então, eu acredito muito, e o networking é importante, abre portas, abre caminhos, essas conexões que tem que acontecer são fundamentais dentro da jornada. 10 minutos que a gente tem. Quando você está empreendendo, você conversar com outras pessoas que são empreendedoras faz muito diferença, porque elas estão no mesma coisa que você, e a gente fica atolada no dia a dia, porque é uma loucura empreender no país, e a gente fica
eu lembro que na Urban Remedy, eu falava, mas qual que é a sua função, Nova? Bombeiro. Eu passo o dia inteiro apagando incêndio, né? Porque tudo que aparece a gente tem que resolver. Quando a empresa é nossa, é mais ou menos isso que a gente faz. Diase, nós temos mais 10 minutos. Qual é a ideia? Uma pergunta final para elas e a gente abre para perguntas de vocês, tá bom? Qual conselho você daria para quem quer construir uma carreira consistente e alinhada ao propósito de cada um? Propósito de verdade, que está uma palavra meio batida hoje em dia, né? Mas faz muita diferença. As duas estão aí com propósito mencionado na nossa fala. Dicas. Dicas. Primeiro, entender, acho que definir o que te deixa feliz, o que sucesso significa para você. Eu acho que é saber onde quer chegar e às vezes não é uma posição, coisas que você está a fim de atingir, né? Eu nunca coloquei, pelo menos para a minha vida, eu nunca coloquei uma posição, eu quero ser tal presidente, etc. Mas eu sempre busquei, em cada movimento que eu fiz, aprender alguma coisa diferente, que me dava músculo para qualquer que seja o próximo passo, né? Então, às vezes, só colocar um objetivo e não trabalhar para isso é um sonho totalmente que não vai se realizar, né? Então, acho que ter uma ambição, acho que é bacana. Eu ultimamente tenho escutado muito o tema de ambição para as mulheres, que as mulheres são um pouco ambiciosas. E tem que colocar mesmo uma ambição, mas não só sobre uma ambição, né, do posto, mas qual a minha ambição de crescimento. Que cada movimento que eu fiz muitos movimentos laterais, às vezes até meio, se você olhar até financeiramente, alguns eram para baixo, né, e que não fariam nenhum sentido financeiramente, mas eu sabia que eu estava aprendendo ou criando musculatura ou conhecimento de alguma coisa que depois, em algum momento, eu às vezes não conseguia identificar na hora, mas que fizeram diferença nesse crescimento. Então, colocar uma ambição, colocar um objetivo, correr atrás, né? Eu corro, né? Você falou, eu corro maratona. Então, eu sempre, quando eu estou inscrita para uma maratona, é incrível, porque eu tenho um objetivo. Eu sei que eu tenho que treinar, eu sei que eu tenho que balancear a minha alimentação, não dá para, né, chutar o pau da barraca toda hora. Você tem treinos, tem os longos, tem toda uma rotina. Para mim, a maratona da vida, como a maratona da corrida, é mais ou menos a mesma coisa, assim como foi a minha maratona profissional. Ter um objetivo, trabalhar para isso, se cercar de pessoas sinceras que te ajudem, né, que sejam generosas de conhecimento, de aprendizado, que te complementem, né? A gente fala de diversidade de mulher, para mim sempre foi também olhar a parte de gênero, mas complementariedade de conhecimentos, de estilos, né? E eu sei que, até eu brinco, eu tenho uma entrevista que eu dei, até soava meio estranho, que diversidade dá muito trabalho, mas dá mesmo, né? Porque a pessoa que é igual a você é muito bacana, né? Fala, oi, tudo bem? Ai, você é maravilhosa, você é legal, né? Sempre concorda contigo. E pessoas que pensam diferente, elas são as que desafiam. Então, também se cercar dessas pessoas que têm conhecimentos e estilos diferentes são fundamentais. Eu acho que essas são as dicas, talvez parecem básicas, mas que a gente observe que isso está acontecendo no seu dia a dia. Estou cercado só daquelas pessoas legais, estou cercado de pessoas que podem me dar conhecimentos, estilos diferentes. E assim como a gente tem que escutar bastante, a gente tem que observar muito. Eu acho que isso também me ajudou muito agora com a maturidade, com a minha pós-graduação. Você, às vezes, parar só para observar. Eu sempre gostei de fazer isso indiretamente, mas agora estou fazendo com mais intenção, né? Às vezes, só observar na reação da pessoa, observar no estilo e ver o que aquilo, né, conecta contigo, o que não conecta. Eu acho que também você, às vezes, ser um espectador, né, do que está acontecendo e de si mesmo é super bacana. Nossa, concordo 100% com tudo que a Cristina falou. O que eu vejo assim é que a diversidade realmente ela é um plus, entendeu? Então todo mundo que quer ficar só com as mesmas pessoas assim, você está perdendo muito de interagir com pessoas diferentes. E uma das coisas até que esse treinamento que eu estou fazendo me fez enxergar de uma forma diferente é que às vezes alguém fala, você quer fazer isso ou quer fazer aquilo, e você acha que você não tem a capacidade, né?
E eu acho que todo mundo tem a capacidade de fazer tudo. E não adianta você ir lá e fazer uma aula para você querer fazer aquilo. É no dia a dia que a gente aprende. Então, não adianta a Cristina me contar o que eu tenho que fazer para... Ela pode me contar todas as teorias para eu fazer uma maratona. Eu não vou conseguir, mesmo sabendo, correr a maratona no dia seguinte. Você vai ter que ir treinando aos pouquinhos para chegar. Então, assim, que a gente comece devagarzinho mesmo. Então, é uma evolução que você tem que todo dia fazer um pouquinho, todo dia treinar um pouquinho. Quando você vê, você está correndo a maratona. Então, é batalhar no que você quer e ir no pouquinho todo dia, porque não tem ninguém que não fique bom em alguma coisa que você treine todo dia. A Carol Devic fala que é mindset de crescimento. Você sabe fazer alguma coisa? A resposta deve ser sempre ainda não. Né? Temos tempo para uma pergunta. Ela quer fazer uma pergunta ali. Primeiramente, é um prazer escutá-las. Acho que são histórias que nos incentivam, nos inspiram. E acredito que é muito mais fácil, né, quando você já está, ao longo de uma jornada, olhar para trás e fazer uma reflexão e compartilhar. A minha pergunta seria um pouquinho do inverso, e aí eu gostaria que vocês dessem uma visão como se todos nós fôssemos mentorandos, né, se essa é a palavra certa de vocês. O que vocês teriam feito diferente ao longo dessa jornada, que vocês poderiam compartilhar, e que talvez pudesse ser mais um insight que a gente possa levar do nosso encontro de hoje. Obrigada. Muito bom. É boa pergunta, mas eu acho que assim, acho que diferente, eu não sei se eu teria feito quase nada, porque tudo que a gente faz de errado, a gente aprende também, entendeu? Então, todas as coisas que eu fiz errado, eu aprendi a não fazer na próxima vez. E quantas vezes, desde quando a gente é pequeno, né, que a sua mãe fala, não faz isso. E aí você faz e dá errado, você fala, putz, eu devia ter ouvido a minha mãe. Só que a gente só aprende na hora que a gente faz e dá errado. Não adianta alguém falar para a gente, né, várias vezes. Então, é aprender no caminho, entendeu? Então, porque a diferença de uma pessoa, sei lá, o cara que inventou a Apple, a diferença dele e sua é que ele tentou, entendeu? Se você não tentar, você não vai ter a chance de conseguir ou não. Então, é sempre tentar fazer o que você está afim. O que não deu certo, começa de novo. E começa de novo, e começa de novo. A gente fez muita coisa errada para chegar aqui. Quantas coisas erradas a gente fez e teve que fazer de novo? Não tem como. Eu também, e até porque eu também acho que tomei uma decisão em algum momento da vida, não sei qual, de não me arrepender. Se eu tinha 2 caminhos, eu escolhi aquele e ia embora, né? E às vezes, claro, que naquele momento, se eu tivesse ido por outro, o que poderia ter, né, acontecido, né? Em vários caminhos. Ainda mais na minha vida profissional, eu pude mudar ou não mudar. Tive oportunidade de morar fora várias vezes, assim como meu marido. A gente sempre tomou a decisão do que era melhor para o conjunto. Né? Meu marido também foi CEO de grandes organizações. E a gente sempre tomou a decisão e depois não ficava assim, agora, se a gente tivesse ido para lá, ou se a gente não tivesse ido para cá. Essa é uma decisão que eu tomei. Eu tomei a decisão até quando eu tive minha filha, quando ela tinha 4 meses, eu fui promovida para a América Latina e eu tinha que viajar para caramba. E aí eu lembro a primeira viagem que eu fiz, eu cuidava de varejo para a América Latina, na época da Compaq, HP, e aí a babá mandou, acho que uma fumaça, porque não tinha WhatsApp, não sei o que a gente tinha em 2006, né, sei lá, mandou algum sinal. Sua filha apareceu o primeiro dentinho. Eu fiquei em pânico, né? Puta, vou perder o primeiro dente dela, né? E aí foi aquela chacoalhada, eu vou perder um montão de dente, de eventos, mas eu vou estar lá nos momentos importantes. Então, eu acho que são esses momentos do no regret, né? Eu tomei a decisão, eu vou fazer e vou seguir, vou aprender. Então, óbvio, não vou fazer uma coisa que é estúpida e continuar para provar o ponto, né? Mas a hora que tomou a decisão, vai tentar definir o que é sucesso e correr por ele, ou reagendar a rota, acho que não tem nenhum problema, mas não ficar pensando, se eu tivesse pego um outro detour lá, o que seria, né? Acho que esse talvez seja o aprendizado. Talvez o que eu faria diferente, né, porque eu sempre fui muito intensa, eu sempre me cobrei muito, eu sofria pra caramba quando dava qualquer coisa errada. Eu sempre ficava assim, né, bem comigo mesma, achando, cara, onde foi que eu errei? Eu realmente ia até o último nível de análise para falar assim, eu fiz alguma coisa errada aqui, para tentar não fazer de novo, mas às vezes
cobranças que eu acho que poderia ter levado mais suave. Hoje, o bom da maturidade é isso, eu levo mais suave. Não é questão de estar certo ou estar errado, né, ou provar um ponto. Eu acho que hoje eu levo a vida mais leve do que eu levava quando eu era mais jovem. Acho que isso que eu faria, talvez, se eu pudesse voltar atrás. Eu acho que essa parte do erro, eu concordo com você. Assim, tantas vezes eu errei e lá atrás, as primeiras vezes que você errava, você queria resolver na hora. Entendeu? Em vez de parar e pensar, falar, como que eu vou resolver isso direito? Então, você resolvia de um jeito que não era o melhor jeito de resolver. Então, não ter pressa para resolver o erro, e é normal errar, todo mundo erra, ninguém faz coisa sem errar. Não existe criatividade sem erro, né? Então, que nós consigamos errar e sermos gentis conosco, quando nós erramos, conosco e com quem está ao nosso redor na hora que as pessoas erram. Quero agradecer muito, Cris, Rô, você ganhou o livro por ter feito a pergunta. Uma salva de palmas, pessoal! É isso. Com direito a foto e tudo. Autógrafo. Rô, vai lá, você também é autora do livro.